E aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Ei, moçada! Hoje nós viemos aqui cumprir aquela promessa, né? Ué, mas já é mês de março? E mês de março que ia estrear, no começo do mês de março que ia estrear uma novidade? Sim, já vou adiantar. No mês de março nós vamos estrear Geografia do Paraná. É o brinde de estreia do canal Geomazo, seu canal de geografia. Qual foi o brinde de estreia para o mês de fevereiro? Na verdade, no último dia de janeiro, o curso de Geografia do Brasil. Então nós já estamos com 2 cursos, né? O curso de Geografia Geral com 31 aulas, o curso de Geografia do Brasil já com 11 aulas. Vamos estrear no início de março a tão aguardada, a tão necessária Geografia do Paraná, desta feita dada tranquilamente, sem pressa, cobrindo todos os aspectos físicos, humanos e econômicos do Estadão do Paraná. Porém, eu havia dito que na primeira oportunidade que eu tivesse, eu iria fazer para vocês um curso de introdução à astronomia e que ia utilizar como base o livro do grande Isaac Asimov, O Colapso do Universo. Pessoal, eu vos quero avisar que hoje eu vou iniciar de forma bastante tranquila o curso e que ele estará no canal com o nome O Colapso do Universo. A numeração geral de aulas continua, porém, além da geografia geral, além da geografia do Brasil, eu vou então começar a numerar o colapso do universo a partir da aula número 1, que é a aula que estamos gravando hoje. Outro detalhe, para não sobrecarregar demais, já que a gente está gravando 2 aulas por dia, eu vou intercalar todos os dias, como desde o início do canal, no dia 5 de janeiro, uma aula de geografia geral. Intercalado num dia Geografia do Brasil, no outro o colapso do universo. Dessa maneira dá até para vocês colocarem em dia. Provavelmente nem todos vão acompanhar os 3 cursos. Então dá para colocar em dia quem estiver fazendo só o curso de geral ou de geral e de Brasil. Ok? Aliás, vocês poderiam deixar nos comentários se vocês acham que 2 aulas por dia é muito. Se vocês preferirem, eu faço apenas uma aula por dia, a gente intercala os temas, ok? Então, para que vocês interajam, deixa a sua sugestão aí no comentário embaixo da aula. Pois bem, gente, nós estamos então inaugurando a série Introdução à Astronomia, analisando o colapso do universo do nosso querido Isaac Asimov, um dos maiores escritores de todos os tempos e, sem dúvida nenhuma, o grande escritor da ficção científica. Mas esse homem era um polímata moderno, coisa rara. Um polímata é uma pessoa que se aposta de várias áreas do conhecimento humano. No passado, quando o conhecimento ele era bastante pequeno, era fácil você ser um polímata, como os filósofos gregos. Hoje não, hoje é muito difícil, a produção científica é imensa, 1 milhão de artigos são publicados sobre vários temas anualmente e o conhecimento em qualquer área lhe dobra todos os anos, então é muito difícil. Isaac Asimov, com sua mente privilegiada, sua memória extraordinária, talvez seja um dos últimos polímatas que a gente pode conhecer. E um dos temas que ele mais gostava era justamente a astronomia. O interessante desse título, O Colapso do Universo, que também vai ser o título do curso de Introdução à Astronomia, é que nós vamos revisar conceitos fundamentais da física, da química e da matemática. Então vai ser uma forma divertida e útil da gente rever algum destes conceitos
fundamentais para quem está começando a estudar ciências no Fundamental 2, para quem está começando a trilhar o caminho da física, da química e da matemática no ensino médio. Ok, pessoal? Terminado o colapso do universo, e a gente não tem nenhuma pressa, provavelmente nós faremos cursos modulares desse tipo. Por exemplo, esse excelente livro A Deriva dos Continentes, que conta então a história da geociência, que é uma ciência auxiliar da geografia. Ela é a interface entre a geografia e a geologia. E, claro, um livro fundamental do Ático Chassot, A Ciência através dos Tempos. A Ciência através dos Tempos, ela conta a história da ciência desde as mais remotas eras, Egito, Mesopotâmia, China, Índia, até a era espacial. Isso vai auxiliar muito o nosso conhecimento. É um livro raro, um livro ímpar de história da ciência. Bem, gente, voltando ao colapso do universo, como vocês podem ver nesta figura, o que é que este livro deseja? Ele deseja explicar-nos a formação dos buracos negros. Os buracos negros são o objeto mais misterioso que existe no universo. Eles começam a aparecer na teoria da relatividade geral por volta de 1916, do físico alemão famoso Albert Einstein, que viveu de 1879 até 1955. Ele também volta a ser muito comentado quando da construção da bomba atômica americana, o famoso Projeto Manhattan, dirigido por Julius Robert Oppenheimer. Vários desses físicos famosos da época de Oppenheimer começam a deduzir a possibilidade do buraco negro. Gente, o buraco negro nada mais é do que uma evolução estelar. As estrelas, elas podem evoluir de várias maneiras. A maneira mais comum é o conjunto de estrelas que a gente chama de conjunto de estrelas da classe principal, da classe comum, que são as estrelas que a gente analisa pela cor da luz, que a gente chama de classe espectral. Essas classes espectrais têm a ver com a cor da luz, elas nos dão 7 tipos de estrelas comuns. Cada uma delas tem uma letra que as classifica: O, B, A, F, G, K, M. O, B, A, F, G, K, M. O nosso Sol é da classe G. Então, das 7 classes principais, o nosso Sol, ele é de quinta grandeza, de quinta categoria. É uma estrela absolutamente comum. Ok? Então a gente vai conhecer um pouquinho das estrelas, vai analisar as estrelas incomuns, aqui não estão na sequência principal, e para isso a gente precisa dar os primeiros passos. E os primeiros passos é nós conhecermos a matéria, que aqui está dito partículas, e a interação entre as partículas. Quando uma partícula se aproxima da outra e elas raramente entram em contato. E por que isso não acontece? Porque cada partícula ela gera um campo de força. Você sente a partícula antes de tocá-la, ok? Então cada uma das interações, do contato entre as partículas se dá através de campos de força. Hoje a física chama esses campos de força de interações. Então, o universo ele é feito basicamente de partículas, que seriam a base da matéria, e as forças ou interações. Forças ou interações
resulta do contato entre as partículas, que nunca é direto como eu aqui estou representando. O ponto P, vamos supor que é a matéria, e esse halo que existe ao redor da matéria é o campo de interação, é o campo de força, é a área de influência da matéria, onde então quando uma outra partícula se aproxima, dependendo da carga dela, dependendo do tipo de matéria, do tipo de massa, elas podem se atrair ou elas podem se repelir. Ao atrair, elas se aproximam, construindo matérias maiores ainda, e pode acontecer delas se repulsarem, delas se afastarem. E aí, dando origem a trajetórias individuais, ou elas vão se aproximar de outras partículas que elas têm afinidade. Ao longo dos estudos da física, a física atual, que começa com Galileu Galilei, é uma das referências, apesar que com o passar do tempo nós vamos falando de outros, como Giordano Bruno, como Nicolau Copérnico, como Johannes Kepler, que foram fundamentais para o desenvolvimento da física atual. Ao longo dos estudos, que já demandam 5 séculos, 500 anos praticamente, nós notamos que há 4 tipos de interações entre as partículas. 4 tipos de forças. Até hoje, nós nunca encontramos um 5º tipo e também não foi necessário em qualquer um dos nossos estudos elementares ou extremamente avançados, como a teoria das cordas, a teoria M, a teoria das branas, nada disso que está na vanguarda da física ou da física mais elementar, aquela que a gente estuda em ciências no 9º ano, aquela que a gente estuda em física, química e matemática no 1º ano do ensino médio, nada até hoje demandou uma 5ª força. O que os físicos vêm trabalhando é na unificação das forças. E isso nós já conseguimos alguns avanços, é verdade. O que não conseguimos ainda é unificar a gravidade com as demais forças. Porém, com a nuclear forte, eletromagnética, e a nuclear fraca, nós conseguimos um certo avanço no sentido de unificá-las, de transformá-las em uma única força. Agora, uma 5ª força nunca foi necessária. Inclusive, quando a gente estuda na escola, no Fundamental 2, no ensino médio, força de atrito, força normal, força centrífuga, força centrípeta, na verdade, elas são artifícios para resolvermos problemas. São artifícios matemáticos. O que existe, na verdade, são essas 4 forças ou 4 interações. Bem, gente, as mais comuns eu grafei em laranja. A gravitacional, que é a mais fraca de todas elas, ela resulta da interação de massas. O nosso corpo com a Terra. Por exemplo, a Terra com o Sol, a Lua com a Terra. Então, a força gravitacional é a interação das massas, da quantidade de matéria. A eletromagnética tem a ver com a carga. Assim, quando eu, por exemplo, coloco a mão nesta lousa, eu jamais toco na lousa. O que eu estou fazendo é sentindo a repulsão dos elétrons que constituem a lousa. A lousa, como a matéria comum, ela é formada por elétrons que orbitam um núcleo atômico, formado por prótons e nêutrons. A minha mão também, a parte externa dela, ela é também formada por elétrons.
Como são partículas de cargas de mesmo sinal, chamadas de cargas negativas, na verdade existe uma repulsão entre estas partículas. Então eu nunca toco um objeto, nunca, ok? Mas isso nós vamos discutir com o tempo. Enfim, a interação eletromagnética, a força eletromagnética, ela permite o seu celular funcionar, o seu televisor de plasma, o seu carro, a corrente elétrica que percorre os fios da tua casa, gerando eletricidade, iluminação para nós. Tudo isto é manifestação da interação da força eletromagnética. Por fim, em nível atômico, no nível mais íntimo da matéria, que nós veremos em breves aulas, nós temos duas forças agindo. Uma chamada de nuclear forte, que a gente já ouviu falar, tem a ver com a bomba atômica, com a bomba de hidrogênio, tem a ver com a usina nuclear, com os acidentes nucleares ou radiológicos, com raio-x. E tem uma força que é chamada de nuclear fraca, que tem que ver principalmente com a mudança do núcleo atômico. Esta já é mais para especialistas, mas nós veremos que ela é bastante importante também. Para encerrarmos e linkarmos com a aula seguinte, notem que eu coloquei na lousa a intensidade relativa destas forças, de tal maneira que na mesma distância, vou repetir, a mesma distância, a força mais forte que existe no universo é a nuclear forte. Ela tem, então, uma intensidade relativa, 1000 vezes maior do que a eletromagnética. Então, se a gente supor que a eletromagnética tem força 1 unidade, a nuclear forte é 1000 vezes mais intensa do que ela. A nuclear fraca, ela é muito débil. Por isso que ela é mais desconhecida, só por especialistas. Ela age dentro do núcleo atômico numa distância muito minúscula. Comparado à força eletromagnética com ela, ela tem uma intensidade de 10 elevado a menos 11. Como é que eu falo este número? Este número é 1/100º de bilionésimo. É um número muito pequeno. Como é que eu leio? 1/100º de bilionésimo. Não se preocupem muito. Na aula que vem a segunda aula do curso, eu vou falar um pouquinho sobre notação científica, um pouquinho sobre números exponenciais, para você compreender um pouco mais. Mas a nuclear fraca, ela é 1/100º de bilionésimo da intensidade da eletromagnética. Quer dizer, ela é bastante fraca. Agora, pasme, a força mais fraca do universo é aquela mais conhecida. Você já tropeçou, já deu com o rosto no chão, você já viu uma batida de automóvel. Isso tem a ver com a força gravitacional. O que acontece é que essa força é diretamente proporcional à massa. Então, tudo que nós conhecemos tem massa muito grande. São corpos muito grandes. Então, a grandeza desses corpos compensa a fraqueza dessa força. Ela é a força mais fraca do universo. Na mesma distância de ação, de interação que as demais, note que número minúsculo, 10 elevado a menos 39. Como é que eu leio este número? Ele é 1/1000 de trilionésimo,
em relação à unidade 1, em relação à unidade eletromagnética. De novo, como é que eu leio 10 a menos 39? 1 milésimo de trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo. Então, assim nós encerramos a primeira aula do curso O Colapso do Universo. Nós estamos estudando no momento partículas e forças. E não se esqueçam, então, desta primeira tabela, onde a mesma distância a gente percebe a intensidade relativa das forças. A força mais forte que existe no universo é a nuclear forte, a mais fraca, a gravitacional. Ok, gente? Acompanhe comigo intercaladamente. Um dia será geral, geografia geral e geografia do Brasil. No outro dia, geografia geral e o colapso do universo, que é o nosso curso introdutório de astronomia. Na próxima aula, eu vou falar sobre notação científica, sobre números exponenciais. Um abraço, tudo de bom, até a próxima e beijão do Sorzão!